Nós acabamos de ouvir o Evangelho das parábolas da misericórdia de Jesus, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida. Escutamos o evangelista São Lucas, que é o evangelista por excelência da misericórdia. Ele faz essa questão de mostrar a misericórdia de Jesus para nós. Mas nós vemos como Jesus se importa com cada alma, com cada ovelha, com cada moeda perdida. Jesus fala conta essas duas parábolas justamente para corrigir os fariseus que estavam ali murmurando, talvez apontando o dedo para Jesus. Olha como que ele conversa com os pecadores, como que ele convive com os publicanos. Então Jesus conta essa parábola para mostrar o lado da sua misericórdia. Se por um lado o mundo condena o mundo, Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Essa é a grande intenção de Jesus. Ele veio como médico para as almas enfermas, principalmente para as almas mais distantes, mas faz brilhar no Evangelho essa grande misericórdia de Jesus. E ao olharmos essa lógica de Deus, talvez sem lógica, sem matemática, Jesus vai atrás daquela ovelha, aquela única perdida. Talvez não tenha muita lógica, não faz muito sentido deixar todas as outras para se matar procurando aquela única ovelha que quis fugir, quis sair, ou aquela única moeda. Tinha várias moedas ali, perdeu uma só. Mas Jesus, ele mostra para nós o valor que tem uma alma. O valor que tem uma alma. Em primeiro lugar, porque foi Deus que criou a alma. O grande artista é o próprio Deus. Imaginemos uma obra de Michelangelo, qualquer outro artista famoso. Essa obra tem um grande preço, tem um grande valor. E a obra da nossa alma? O Criador é o próprio Deus, o artista supremo. Foi Ele que criou cada alma. Por isso que para Deus é importante cada alma. E Ele criou a imagem e sua semelhança. Claro que nós não somos deuses, mas a nossa alma tem traços de Deus. Se olharmos para a vida de Deus, claro que é apenas uma comparação. Na vida trinitária, nós temos uma única natureza em três pessoas. A nossa alma tem uma única essência e as três faculdades principais: a memória, a inteligência, a vontade. Deus é invisível, a nossa alma também é invisível. Deus é eterno, a nossa alma também, uma vez criada, ela é imortal, jamais vai morrer, acabar. Deus é livre, a nossa alma também é livre. Então Deus coloca esses traços. É Ele o autor da nossa alma, Ele que nos criou. E a nossa alma que faz distinguir, separar de todas as outras coisas, porque nós temos uma alma racional, diferente dos outros animais. Uma alma racional, uma alma diferente, uma alma imortal, uma alma especial para Deus. Uma alma livre, capaz de amar e servir a Deus livremente. Essa é a nossa grande diferença para o cachorro, para o gato. Nós temos essa liberdade de querer, de buscar a Deus, de amar e servir a Deus. E a nossa alma também é rara, porque quando existe algo raro, se torna precioso. E a nossa alma é um só. Se a gente parar para pensar, nós temos uma alma só. Se eu salvar a minha alma, tudo está salvo. Se eu perder a minha alma, tudo está perdido, porque nós não temos duas almas, a gente vai ter outra alma, nós temos uma só. Então para Deus, para Jesus, é importante, muito importante cada alma. Se olharmos para a Sagrada Escritura, a gente percebe que o demônio também sabe disso. Ele sabe o valor que tem uma alma. Hoje, na primeira leitura, nós ouvimos o primeiro Papa, São Pedro, pregando para nós, falando que o demônio está ali como um leão, rugindo, querendo devorar aquela alma. Se olharmos para as tentações do demônio contra Jesus no deserto, o que Jesus fala o demônio fala para Jesus? Tudo isso te darei, mas você tem que me adorar, tem que estar aqui aos meus pés. Se fizermos uma comparação, uma analogia, o demônio, ele está disposto a dar tudo. Ele não quer, ele dá terra, ele dá bens, ele dá tudo. Ele dá o mundo inteiro, desde que a alma seja dele, porque ele sabe o valor de uma alma.
desde que aquela alma ali seja escrava dele. Por isso que é importante a nossa alma, o valor da nossa alma. Muitas vezes a gente que não pensa muito bem no valor que tem a nossa alma, mas Jesus sabe o valor. O nosso inimigo sabe o valor que tem a nossa alma. Daí o nosso cuidado especial. Como Deus nos ama, amados irmãos, sabe que nós saímos dele. Ele nos criou por amor. Até parece que Jesus necessita da gente, que Deus necessita da gente. Deus fica correndo atrás daquela ovelha perdida, daquela dracma, daquela moeda perdida, daquela alma. Parece que Deus tem necessidade, precisa de nós para ser feliz, mas não é assim. Ninguém pode acrescentar nada a Deus ou diminuir nada a Deus. Deus é feliz em si mesmo, mas Ele é tão bom e o seu amor é tão grande que Ele quis comunicar esse amor. Mais do que receber, Ele quer dar, Ele quer se doar a nós, comunicar a sua glória, participação da sua vida divina, comunicar a sua felicidade. Essa é a bondade de Jesus. Por isso que Ele enxerga no pecador uma alma valiosa, uma alma preciosa. Evidentemente que Jesus não concorda com o pecado, mas Ele ama o pecador, Ele quer a salvação de todos nós. E Deus nos criou apesar das nossas misérias. A gente muitas vezes, quando lida com as pessoas, a gente pensa assim, né? Se eu conhecesse fulano, se eu conhecesse ciclano, se eu conhecesse aquele meu empregado, aquele meu sócio, aquele meu patrão, não teria nem chegado perto, não teria lidado, não teria contratado aquela pessoa. Imaginemos Deus pensando assim. Mas Deus não pensa assim. Ele nos criou, apesar de Ele saber, não, aquele fiel, aquele homem, aquela mulher vai pecar, vai cair, mas eu quero criá-lo mesmo assim. Olha a lógica de Deus, não tem lógica, não tem matemática. Quando a gente fala de amor, Deus nos criou por amor e nos conserva aqui, apesar das nossas fraquezas. Às vezes a gente usa dos nossos membros para pecar, dos nossos sentidos, a gente usa da nossa alma às vezes para cair no pecado, mas mesmo assim Deus nos conserva aqui, a nossa existência. Nós estamos vivos. Vejamos como Deus é amor, como Deus nos ama. Deus nos ama porque Ele nos criou, nos conserva. Deus nos ama porque Ele nos redimiu. Jesus vai atrás daquela ovelha perdida. Imaginemos Jesus subindo no Calvário, nos redimindo, aquelas pessoas que estavam zombando de Jesus, rindo de Jesus. No fundo do coração, Jesus estava dizendo para eles: estou subindo o Calvário por ti, eu te amo. Aquelas pessoas que estavam ali flagelando Jesus, cortando a carne de Jesus, Jesus estava pensando no seu coração: estou dando a minha carne por ti, eu te amo. Todas aquelas pessoas que participaram da morte de Jesus, estou morrendo por vocês, pelos inimigos. É essa a parábola de Jesus. Jesus mostra para nós que Ele ama os pecadores, porque Ele quer a salvação de todos os inimigos. Talvez seja raro, mas pode acontecer uma pessoa morrer por um pai, por uma mãe, morrer por um irmão, por um amigo, mas pelos inimigos, isso aí é Cristo que fez, morrer pelos inimigos, não é por um pai, por um filho, por um irmão, mas pelos inimigos. Isso Jesus fez, nos redimindo, mostrando o seu amor, mostrando o valor que tem cada alma, cada ovelha. E é claro que Deus continua nos amando até o fim. Como a nossa alma é valiosa diante de Deus. Ele se preocupa com a nossa salvação. Então Ele vai atrás. Esse amor também que solicita, que nos redime, mas também que solicita, que fica insistindo, querendo a nossa salvação. Muitas vezes derramando as graças, os benefícios para a nossa vida, mas às vezes também permitindo as provações, a cruz, talvez alguma enfermidade, algum problema, algum castigo. Deus também permite isso para que nós nos coloquemos nesse caminho do céu, para que nós tenhamos a salvação eterna. Por isso que existe uma grande alegria, nós ouvimos no Santo Evangelho, diante daquele que se converte, aquele que faz penitência no seu coração, aquele que muda de vida, aquele que busca mais a Deus, aquele que vai se convertendo a cada dia. Porque é para isso. Jesus se alegra quando uma ovelha está lá e sabe que aquela ovelha está sofrendo, está longe dele, não está no caminho certo, vai perder a alma.
Mas como tem uma grande alegria no coração de Deus quando essa ovelha vai se aproximando da igreja, da Santa Missa, da oração, da sua graça. Jesus veio para isso, para salvar toda a humanidade. Quem seríamos nós sem Deus? Nós não somos nada. O que era a humanidade sem Jesus? Sem esse pastor que vai atrás da moeda perdida, vai atrás da ovelha perdida, vai atrás da nossa alma. Nele nós temos tudo, nós temos a nossa salvação, nós temos esse amor que não tem medida, esse amor que não faz matemática, que não tem lógica. Ele nos ama apesar das nossas misérias, apesar da gente ofendê-lo muitas vezes. Mas busquemos, amados irmãos, então, nesta noite, esta lição para nós. Busquemos alimentar a nossa alma com a igreja, com sacramentos, nutrir a nossa alma, fortalecer a nossa alma com a presença de Deus e busquemos entender o valor da nossa alma. Olhemos para Jesus, aquele que cuida de nós, aquele que nos redimiu, aquele que nos solicita, esse amor que se entrega a cada dia pela nossa alma. Ele quer o nosso bem. Busquemos então essa docilidade, a graça, e que possamos trilhar assim com Cristo, já participando da sua própria glória aqui na terra, quando a gente tem essa alma unida a Ele, a sua alma só para Ele, e um dia, claro, nós vamos ter toda a nossa alegria no céu, a felicidade que Ele quer para nós. Ele já deseja isso para nós, Ele guarda isso para nós no céu. Busquemos essa glória que jamais vai passar um dia, para que a nossa alma possa alegrar-se eternamente. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão